Bom dia. Espero que tenham sido boas entradas. O melhor sair. Para entrar é preciso sair. É bom estar com vocês nesta manhã. É o nosso primeiro culto como igreja juntos do ano. E é bom ver as vossas caras. Sei que alguns irmãos não estão porque vão estar envolvidos de tarde e não querem ficar com cultites. Cultites é as pessoas com um desculpe, não é? Alguns têm medo de ficar com cultites. Só uma nota do Soberano de Restauração. O Soberano de Restauração não é só para pessoas que estão com problemas, está bem? É para toda a gente. Acho que todos os cristãos deveriam fazer Soberano de Restauração alguma vez na vida. E eu e o pastor Samuel já fizemos. Durante um ano e pouco tivemos a fazer Soberano de Restauração com pastores, amigos e outros que fomos conhecer naquela altura. Portanto, sintam-se à vontade. Não pensam que vão ser taxados de tipais se a pessoa está com problemas e vai... Não. Soberano de Restauração é bom para todos os cristãos. É para celebrar a restauração. É para celebrar. Até porque nós todos estamos num processo, não é? De restauração. Então, meus queridos, diante deste início de ano, é sempre um marco nas nossas vidas. Acho que o João Paulo, eu quase que disse, quase que não tenho que pregar. Ele fez uma boa introdução à mensagem que eu tenho nesta manhã. O início do ano é sempre uma altura em que nós procuramos fazer uma reflexão e, se somos sábios, precisamos fazer alinhamentos, não é? Precisamos fazer alinhamentos nos nossos corações, na nossa vida, ver se cumprimos propósitos, se temos novos propósitos. Mas é sempre uma altura em que nós podemos ser encorajados a pensar, ok, o que é que falhou, o que é que pode ser melhor, como é que eu posso renovar a minha esperança para que possa ter um ano abençoado. Todos nós queremos ser abençoados, certo? Isto é quase um clichê, mas diz-se muito. Nunca vamos ser abençoados se nós falharmos em algumas coisas do ano anterior, porque nada vai mudar fora se não mudar em nós mesmos, não é? Então, a mudança começa sempre dentro de nós. Mas, na realidade, cada novo ano é uma página em branco, ou seja, é uma oportunidade nova para ser escrita com histórias de fé, aventuras de fé, uma caminhada de fé, uma caminhada de vida, onde vamos ter batalhas e precisamos ser perseverantes, porque tivemos em 2024, vamos ter em 2025. E enquanto estivermos vivos, estaremos sempre a ter batalhas. Precisamos de perseverança, iremos ter, se calhar, algumas derrotas. Eu não pus ali para não desanimar ninguém, mas se calhar algumas derrotas, não é? Até os campeões perdem. Mas também algumas vitórias, não é? Algumas vitórias também. Então, sabemos que a verdade é que olhamos para o mundo. Eu hoje acordei muito cedo e pensei, vou ver as notícias. Mas pensei, não, vou ficar desanimado para pregar, então eu não quero ver as notícias hoje. Não quis ver as notícias, só quis procurar Deus, vou ler a mensagem. Porque vivemos num mundo em que as preocupações se multiplicam, não é? Estamos constantemente rodeados de incertezas. Será que a guerra vai alastrar ao mundo? Vocês não pensam nisso? Será que a economia vai sofrer e vai haver uma crise e não vai chegar o dinheiro para eu conseguir pagar as minhas contas e despesas? Será que o meu esforço será suficiente para ultrapassar os desafios que se vão apresentar e conquistar coisas novas? Será que o futuro é favorável para novas aventuras, projetos, planos? Ou seja, no meio destas perguntas que nos inquietam, a palavra de Deus inspira-nos. E é nela onde nós podemos buscar confiança da certeza do cuidado de Deus por nós em todos os momentos. Deus nunca falha. Nós podemos falhar. Deus nunca falha. E hoje eu quero explorar e procurar compreender como é que um homem como Paulo, que enfrentou perseguições, dificuldades, até prisões, conseguiu viver com a certeza do cuidado divino de Deus. E realmente a minha oração é para que as palavras que nós vamos ler a seguir possam nos ajudar a encararmos 2025 certos do cuidado de Deus em todos os momentos para a nossa vida. Então vamos ler Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14. E Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses,
por acaso foi também de Filipenses que tirámos o lema do nosso ano, que falámos na semana passada um pouco sobre viver por algo maior. E esta carta, no capítulo 3, versículos 12 a 14, Paulo dizia assim: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém. Senhor, nesta manhã olhamos para a Tua Palavra e pedimos que possas falar aos nossos corações, que possamos ser encorajados, Senhor, a perceber que estamos num processo de transformação contínuo e, Senhor, e que neste processo e neste caminho a que chamamos vida, precisamos de ter um coração confiado em Ti, Senhor. Graças. Senhor, obrigado, Pai, por estas palavras de Paulo, um homem experimentado na fé, com uma história de vida incrível, Senhor. Que ele mesmo reconhecia que estava nesse processo de caminhar e que confiava em Ti, porque sabia, Senhor, que tu eras com ele. Por isso, Senhor, nesta manhã desafia-nos a reconhecer a nossa confiança e a perceber, Senhor, que precisamos de Ti em 2025 para conseguirmos superar tudo aquilo que vai acontecer. No nome de Jesus. Amém. Então, diante destas palavras do apóstolo Paulo, eu refleti em 3 verdades que gostava de partilhar com vocês nesta manhã. A primeira delas é esta: reconhecer a nossa dependência de Deus. Paulo, o grande apóstolo, diz: não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou já tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Aquilo que Paulo está a revelar é algo profundo e essencial. Mesmo este apóstolo escolhido, que nós ficamos fascinados ao ler a sua vida na Palavra de Deus, ele confessa que é ele mesmo também está num processo contínuo de crescimento. Porque a vida cristã não é um estado de perfeição contínua. Nós somos santos que às vezes pecam. Nós somos pessoas que não temos uma... Era bom, não é? Que nós, quando entregamos as nossas vidas ao Senhor, houvesse tipo alguma coisa mágica que nos transformasse logo e fôssemos à imagem de Jesus e super cristãos, mas a vida não é assim. Quando eu me batizei, a primeira coisa que eu fiz foi chorar. Por um misto de alegria e porque sabia que aquele era o estado mais puro em que eu iria estar alguma vez na minha vida. Porque todos os meus pecados estavam a ser lavados naquela água. E eu sabia que a seguir, eu tinha consciência que a seguir eu ia errar. E que jamais voltaria a estar completamente perdoado, sem qualquer pecado. Então, a santificação, essa transformação é contínua nas nossas vidas. E nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus, porque isso é um pilar fundamental da nossa caminhada. O que significa considerar a nossa dependência? Primeira questão: perceber que somos limitados. Não é? Quando eu estava a reler e a preparar o sermão, entrou o Joel lá dentro e olhou para o computador e disse: Asmael, tu és mesmo limitado. E eu fiquei a pensar: ui, o que é que ele quer dizer? Depois percebi, não é? Eu tinha lido no meu monitor e eu disse: graças a Deus que sou limitado. Por mais talentos, capacidades ou recursos, existe sempre um limite em nós mesmos para conseguir superar todas as coisas que enfrentamos na nossa vida. Somos homens e mulheres limitados. Por isso Paulo dizia: não que eu já tenha alcançado. Paulo admitia a sua humanidade, a sua necessidade constante da graça divina. Por isso é que ele dizia, às vezes dizia, que o poder de Deus se manifestava, se aperfeiçoava, se fazia visível na sua fraqueza. Deus não sabe lidar com homens fortes em si mesmos, que parece que não precisam dele para nada. Se vocês olharem para a Bíblia, percebem que Deus procura homens incapazes, tantas e tantas vezes. Todos os homens, aliás, quem é que é capaz de fazer a obra de Deus como tem que ser feita? Ninguém. Um dizia que não sabia falar, não é? Outro estava escondido lá a malhar trigo onde se pisa o vinho, e tantos outros que se achavam incapazes.
Nós precisamos da graça neste ano de 2025 para superar e precisamos ser dependentes de Deus. E nessa atitude nós sabemos que Deus é o sustentador. A Bíblia ensina que Deus nos sustenta, capacita para realizar qualquer coisa. Tudo o que somos, fazemos. Na verdade, precisamos depender da sua graça e do seu poder. Era o que Paulo dizia, não é? Que era o poder de Deus. É o poder de Deus que se manifesta na nossa fraqueza, na nossa incapacidade humana. Saber que Deus é sustentador, que a sua graça nos basta para nós podermos enfrentar as dificuldades. E quando eu penso, ok, eu sou limitado em mim mesmo, eu sei que Deus é o sustentador, o que é que isso provoca em mim? Provoca em que eu aprenda a andar num caminho de humildade. Reconhecer a dependência de Deus não é fraqueza. Pelo contrário. Mas é uma humildade diante de Deus. De alguém que percebe que a sua vida depende de Deus. Nós nem sabemos se amanhã vamos estar vivos. Não sei quais os planos que vocês estão a fazer para o ano. Eu quero emagrecer, não é? E eu ainda não fui ao ginásio porque está fechado. Tá? Abre amanhã. Abre amanhã. O ginásio abre só amanhã. É só descer escadas. É só descer escadas. Mas eu subi destas escadas. Não, mas o ginásio. O meu é só descer escadas, é verdade. É só descer as escadas. E quando não quiser ir ao ginásio, posso lá tomar banho, não é? Não vou lá de casa. Levo a toalha, tomo banho e subo para casa. Então, mas se calhar nós já fizemos muitos planos. Mas precisamos reconhecer nesses planos que dependemos de Deus. Assim como Paulo, nós não devemos exaltar a nossa própria força ou conquista, porque nós estamos a ser moldados por Deus. Paulo, mesmo com todas as suas credenciais, quem era Paulo? Fariseu dos fariseus, estudioso da lei, depois chamado um encontro pessoal com Cristo de uma forma tremenda, chamado para ser apóstolo, uma missão que nós olhamos para a palavra de Deus e dizemos, uau, que vida, que homem. Mesmo este homem sabia que ainda tinha muito para crescer. Ele ainda não tinha alcançado tudo o que Deus tinha para a sua vida. Ele não se gabava das suas realizações espirituais, mas tinha um foco naquilo que Deus ainda estava a realizar na sua vida. Isto ensina-nos, pelo menos a mim, que não é importante quanto eu já tenha aprendido ou feito, embora isso é bom, porque me deu background, mas precisamos manter a humildade de perceber que é Deus quem nos conduz e é Ele quem está a fazer o processo de transformação na nossa vida. A tendência de nós nos orgulharmos nas conquistas passadas, elas devem ser, nós devemos lembrar-nos delas e para nos trazer à memória como Deus foi connosco nelas. E não como nós fomos bons. Eu é que fui bom. Olha o que eu conquistei. Não é? Olha que homem que eu sou. Quando tu te achares que és a última bolacha do pacote, então estás a chegar ao fim. Porque a última bolacha do pacote é sempre a última, não é? Por isso, a palavra de Deus diz que o nosso orgulho precede a caída. Não te orgulhes em ti mesmo. Alegra-te, sim, com as conquistas, por aquilo que Deus foi na sua fidelidade, porque Deus te usou. Mas mantém-te sempre num caminho da humildade, porque quando nós deixamos de ter o caminho da humildade, a tendência é nós afastarmos da dependência de Deus. Eu consigo. Eu já preciso pouco de Deus. Eu já tenho tudo controlado. E isso acontece na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa relação com Deus e em tantas coisas. Aprende que és limitado. Sabe que Deus é o teu sustentador. E isso vai te levar a um caminho de humildade. Precisamos ter fé no plano, ou seja, confiança no plano da ação de Deus. E Paulo demonstra essa confiança inabalável na obra contínua de Deus e na sua dependência para a sua vida. Ele diz, eu fui alcançado por Cristo Jesus. Então esse alcance, essa graça, essa manifestação de propósito para a sua vida, era aquilo que ele entendia como plano da ação de Deus para ele. E a verdade é que Deus começa uma obra em nós e Ele é fiel e justo para completá-la, segundo mesmo Paulo dizia em Filipenses capítulo 1, versículo 16. Deus te chamou, Ele tem um propósito para a tua vida. E mesmo quando tu estás na tua fraqueza, mesmo quando tu parece que não faz sentido nada na tua vida, Deus é fiel e justo para continuar a boa obra que começou na tua vida. Então esta confiança leva-nos a ter fé. Fé de que Deus, mesmo nos dias mais difíceis, Deus está a trabalhar em nós e através de nós. Sabem porquê? Porque nos dias difíceis da nossa vida, o nosso testemunho é muito mais poderoso do que nos dias de vitória.
Porque os olhos das pessoas vão estar e vão olhar para nós e vão ver como é que tu enfrentas a dificuldade na vida. E quando tu passas por dificuldades, quando eu passo por dificuldades, as pessoas olham para nós e veem como é que nós reagimos. E isso é um testemunho do poder, da graça de Deus nas nossas vidas. Hoje vivemos numa cultura que valoriza a autossuficiência. Nós mesmos, inconscientemente, incentivamos os nossos filhos a serem fortes, independentes. Não podemos fazer nada que possa quebrar o seu caráter, não é? E às vezes estamos a educar filhos mal educados. Não é? Não podemos fazer isto à criancinha porque estamos a ferir o seu caráter. E às vezes o caráter não é um caráter de acordo com Deus. Somos incentivados na escola, somos incentivados por a sociedade moderna, capazes de ser independentes, de resolver todos os nossos problemas. E essa mentalidade não é má em si mesma no sentido de que há valor em nós e incentivar as pessoas por elas mesmas a serem mais fortes. Mas precisamos ter cuidado de dizer e sempre pensar que apesar de sermos fortes na graça de Deus, precisamos depender dele. Depende de Deus em 2005. Essa vai ser a melhor atitude que vais ter em qualquer coisa. Depende de Deus no teu dia a dia. Muitos tentamos carregar sozinhos os nossos fardos do trabalho, das dificuldades da família, das nossas responsabilidades, mas há um limite para tudo aquilo que nós podemos carregar na nossa força. Por isso é que cada vez há mais esgotamentos, cada vez há mais depressões, cada vez há mais pessoas sobrecarregadas. A nossa relação com Deus, não sei o que é que aconteceu aqui, eu acho que não apaguei nada, mas pronto, não faz mal. Ficou tudo preto. Na nossa dependência de Deus, eu não carreguei aqui. Não sei. Ok, tudo bem. Eu tinha uma ilustração que era engraçada, que era uma criança a tentar carregar uma mala muito pesada. E às vezes nós somos assim com Deus. Carregamos os nossos pesos, as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos sonhos, os nossos projetos, e vamos carregando, e essa imagem a criança está carregada sem se conseguir mover, frustrada pelo cansaço, até que aparece o pai de repente, e com facilidade levanta a mala e diz: deixa que eu carrego. Assim é Deus connosco. Não sei quais são os pesos que estás a carregar, que trazes 2024, as ansiedades para 2025. Provavelmente muitas. Mas deixa que Deus carregue. Entrega os teus fardos. O Senhor diz isso mesmo. Porquê é que insistes em carregar fardos que são pesados para ti mesmo? Reconhece a tua dependência do Senhor e diz: Senhor, eu não consigo. Sozinho eu não posso. Eu preciso de ti. Porque o Senhor faz aquele convite que nós todos conhecemos. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos até, e eu vos aliviarei. Por isso, entrega as tuas preocupações a Deus, seja no trabalho, na família, doenças, sonhos, dificuldades, coisas que estás a carregar que não tens de carregar. Entregas a Deus e deixa que Deus as carregue, para que tu possas ter um 2025 muito mais abençoado. O segundo ponto que eu vejo nesta passagem, não aparece ali, mas não faz mal, é: liberta-te do teu passado. Precisamos libertar-nos do passado, do nosso passado. O apóstolo dizia: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. E esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão diante. Este versículo é um princípio fundamental para as nossas vidas, para ter uma vida cristã saudável e frutífera. A palavra-chave é: avança. Avança, não fiques prostrado. Não sei a nível de derrotas o que podes ter tido na tua vida. Não sei a nível de conquistas o que podes ter tido na tua vida. Mas, na realidade, precisas de avançar. Porquê? Porque é impossível avançar enquanto estivermos presos ao peso do passado. Paulo afirma que ele dizia: eu esqueço para trás. Tive conquistas, provavelmente. Tive derrotas também. Tive mágoas. Fui abandonado. Ressentimentos com pessoas. Coisas que aconteceram, não é? Nós vemos Paulo muitas vezes a falar. Até nem quis ir com Marcos e Barnabé porque o outro o tinha abandonado. Se tu queres avançar na vida cristã, liberta-te do teu passado. Sejam erros, mágoas, ressentimentos ou até mesmo magníficas conquistas. Muitas vezes o passado prende-nos e impede-nos de viver plenamente o nosso presente e de avançar para um futuro que Deus tem preparado para a nossa vida.
E o peso do passado manifesta-se de várias formas. Primeiro, erros e falhas. Nós somos uma sociedade, a sociedade portuguesa é uma sociedade de culpa e vergonha. Talvez falhaste em 2024 e talvez te sintas culpado, tenhas vergonha. E essa culpa, essa vergonha torna-se como uma corrente invisível que te vai prendendo, fazendo-te desacreditar de que Deus te pode levar a algo melhor. Fazendo-te até acreditar e dizendo: eu não sou digno sequer que o Senhor possa fazer algo melhor. Mas olha, Deus é um Deus de oportunidades. Deus tinha escolhido quantos homens para andar com Ele? Mais perto. 12. Dentro desses 12, qual ficou ao seu lado na hora mais difícil da sua vida? E estava disfarçado no meio das mulheres. Eu acho. Pelo menos a Bíblia diz que ele estava entre as mulheres, lá metido no meio. Pedro, um homem capaz, forte, eu, Senhor, faço, aconteça, não sei o quê. O que é que ele fez? Negou ao Senhor. Um vendeu, trocou por moedas, todos fugiram espantados. Olha, tu e eu não somos mais fortes que esses homens. Mas Deus é um Deus de oportunidades. Judas não encontrou arrependimento. Encontrou remorso e se suicidou. Mas os outros foram todos restaurados. E principalmente Pedro, que negou ao Senhor 3 vezes, que tinha um peso da culpa, também ele podia ter sido consumido por ela. O Senhor vai ao encontro dele e perguntou 3 vezes se o ama. Não fiques preso aos teus erros e falhas. Todos nós vamos errar e falhar. Como eu disse, nós somos santos que às vezes erramos. E não te deixes que isso te defina como pessoa. Mágoas e traumas. Feridas emocionais causadas por perdas, por traições, por palavras malditas que alguém nos disse, por rejeições que sentimos de algumas pessoas, podem transformar-se em obstáculos para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós em 2025. Por isso, alimentar ressentimentos é permanecer preso ao sofrimento, é uma escolha nossa. É carregar um fardo que nos torna esgotados, que nos cria mágoas dentro de nós. Não é? Há a máxima na unidade em Cristo que alguém que leva sentimentos e não consegue perdoar é como alguém que está a tomar uma gota de veneno todos os dias à espera que o outro morra. O outro não vai morrer. Tu é que vais ficar doente. Provavelmente morrer, espiritualmente. Então, deixa para trás mágoas e traumas. Deixa esse passado para trás. Entrega ao Senhor isso. Mas também conquistas e sucessos. Até mesmo os sucessos do passado podem se tornar um obstáculo. Já falei sobre isso. Quando nos concentramos naquilo que já conquistamos, podemos correr o risco de perder a visão para novas conquistas. Alegra-te naquilo que conquistaste, mas não fiques contente com isso só. Amém. Pensa, Deus foi bom e fiel, mas o Senhor tem mais para mim. Há mais ainda para vir. Deus quer continuar a trabalhar na minha vida. Porquê é que precisamos deixar para trás o nosso passado? Como Paulo menciona, e nós percebemos e sabemos, deixar para trás o passado não significa apagar memórias, ou ignorar lições que aprendemos. Quem não aprende com o passado não tem um grande futuro pela frente. Nós devemos aprender nessas lições. Mas, quando nós deixamos para trás o passado e deixamos que isso seja uma corrente invisível na nossa vida, nós somos libertar-nos do peso emocional. Guardar mágoas, remorsos, drena a nossa energia. Retira-nos força, retira-nos alegria espiritual. E Deus convida-nos a entregar todas essas cargas. Se neste ano entrastes em 2025 com mágoas contra alguém, está a drenar a tua energia espiritual, a tua espiritualidade, a tua força, a tua alegria. Não é? Porque quando nós temos mágoas e ressentimentos, quando nós pensamos naquilo, quando nós pensamos nessas pessoas, isso cria-nos um dano enorme. Então, liberta-te desse peso emocional. Entrega ao Senhor essa carga e diz: Senhor, ajuda-me. Porque perdoar e libertar essa mágoa é uma escolha. Não esperes sentir vontade. Ninguém sente vontade de abraçar e beijar quem o fez mal. Ninguém sente. No entanto, é uma escolha. Decide. Diz: Senhor, eu quero entregar isto. Eu não quero viver com este peso. Também liberta-nos da identidade baseada no passado, principalmente dos nossos erros e das nossas falhas. Os nossos erros e falhas não podem definir quem nós somos como pessoas. Não somos o que dizem que nós somos.
Não é? Por isso é que não se deve chamar uma criança burra. Tu és um burro. Uma criança que aprende sempre a dizer, a ouvir alguém dizer que ela é burra, que é falhada, que não vai conseguir, ela vai crescer a pensar nisso. Nós não somos quem os outros dizem que somos. Nós não somos quem o diabo te diz. Às vezes que tu és um falhado, que Deus já não te ama. Nós somos aquilo que o Senhor diz que nós somos. Nós não somos aquilo que fizemos, porque o que fizemos não nos define como pessoas essencialmente, mas sim como algum falho, alguma coisa que nós fizemos errado. Nós hoje somos quem Cristo diz que nós somos. E Ele diz que nós somos filhos amados, perdoados e com um futuro de esperança. Isso é quem tu és para o Senhor. O mundo pode dizer o contrário. Tu podes chamar falhado, mas o Senhor diz, tu és meu filho amado. O Senhor diz, eu dei o meu filho por ti. O Senhor diz, tu és perdoado e eu tenho para ti um futuro de esperança. O passado não define quem somos. Em Cristo nós somos novas criaturas. Por isso acredita nisso neste ano de 2025. Porque isso vai te preparar para o futuro. Deus tem algo novo para nós. E nós só podemos recebê-lo quando nós quisermos deixar o velho para trás. Não podes cozer pano novo ou remendo novo em pano velho. Não é? Porque isso vai desfazer o que está de velho. Por isso deixa para trás as velhas coisas. O Senhor diz em Isaías, a palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 43, não vos lembreis das coisas passadas, nem considerais as antigas, porque eis que eu faço uma coisa nova. Deus tem coisas novas para cada um de nós em 2025, eu acredito. E nós precisamos olhar para o futuro com esperança. Talvez estejas a lutar hoje com arrependimentos profundos, talvez estejas a lutar com coisas difíceis, e por isso é um desafio a libertação do passado. Mas precisas de superar a culpa. Cristo morreu pelos teus pecados e pelos teus erros. E a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 9 que estamos seguros de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Isto é uma segurança. Deus perdoa. Por isso perdoa-te a ti mesmo. Não vivas preso a isso. Aprende a lidar com as feridas emocionais. Escolhe o libertar-te desse ressentimento como eu falei. O perdão traz liberdade ao nosso coração e supera o apego às conquistas. Reconhece que o melhor de Deus ainda está por vir. As vitórias do passado são apenas um pequeno reflexo daquilo que Deus ainda pode fazer nas nossas vidas, no presente e no futuro. Em oração, entregue essas áreas a Deus. Confessa o teu desejo de seguir em frente e escrever novas páginas que estão em branco na tua vida. E substitui principalmente as memórias negativas por promessas de Deus para a tua vida neste ano de 2025. Não fiques preso a essas coisas negativas. Eu não consegui, nunca vou conseguir. Mas pelo contrário, pega-te às promessas daquilo que Deus tem para a tua vida. E a terceira e última lição. Avança com determinação para o futuro. Ele dizia, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A palavra-chave é avançar. Não é avançar, camaradas, está bem? É avançar, irmãos. Avancem. Isso não é uma máxima comunista, é uma máxima cristã. Avança. Avança para o alvo, a fim de ganhares, a fim de receberes aquilo para o qual foste chamado. Avança. Essa é uma metáfora de uma corrida. Paulo estava a usar uma corrida dos atletas. A ideia do foco, do esforço contínuo, da perseverança, de uma determinação inabalável, apesar das dificuldades que vão surgir e vão, apesar dos obstáculos que vão acontecer. Não fiques prostrado. Avança para o alvo. O que significa perseguir para o alvo? Significa ter foco no propósito. Qual é o propósito de Deus? Deixa-te perguntar. Qual é o propósito de Deus para a tua vida neste ano de 2025? Pode haver um propósito geral para todos os cristãos, sermos mais como Cristo. Mas se calhar já oraste, Senhor, mostra-me qual é o teu propósito para mim, em especial, individualmente, para este ano de 2025. Se já oraste e o Senhor te revelou, foca-te nisso. Foca-te nesse propósito. Paulo sabia que havia um propósito específico para a sua vida. E Paulo vivia para glorificar a Cristo, para cumprir esse chamado. A missão que tinha sido confiada por ele. Deus tem uma missão para ti. Podes ter o teu foco e propósito no teu trabalho, que é bom, para a tua família, que é bom, mas qual é o teu foco? O foco espiritual que Deus tem colocado no teu coração neste ano de 2025. Então, quando tu focas nisso,
Isso vai dirigir a tua caminhada. E digo-te, se tu começares mal, nunca vais chegar lá. Porque um pequeno desvio no início, no fim vai dar um grande desvio. Quando nós sabemos para onde estamos a ir, então as distrações tornam-se têm menos força, menos poderosas. Eu sei para onde vou. Não é? Um atleta corre em direção à meta. Não importa se vai ficar o objetivo é ficar em primeiro. Mas mesmo eu vejo os atletas, mesmo aqueles que são amadores, que conseguem terminar a carreira, para eles é uma vitória. Por isso, como um atleta, foca-te na meta. Vais precisar e vamos precisar, para avançar, de resiliência na caminhada. Prosseguir para o alvo exige perseverança. A jornada cristã é sempre marcada por desafios, mas Deus promete ser a nossa força e sustento em cada passo. Paulo sofreu prisões, perseguições, naufrágios, mas nunca perdeu a visão do seu objetivo. Ser usado por Deus no chamado que Deus não tinha dado específico. Levar a palavra de Deus por todo o mundo. Cada passo era sustentado por Deus. Cada desafio era sustentado por Deus. Por isso, tem resiliência. Confia no Senhor. Coloca-te na dependência dEle. Tem os olhos no prémio celestial. O alvo final não é uma realização terrena. Deus não tem realizações terrenas para nós como alvo final da nossa vida. Ele pode nos dar miminhos e presentes. Ok? Ele permite que nós, com os nossos talentos, o nosso trabalho, a nossa força, consigamos conquistar coisas. Mas o alvo final de Deus para a vida de todos aqueles que são seus filhos não tem nada a ver com terreno, irmãos. Fica cá tudo. Hoje de manhã estava a ler as palavras de um filósofo chinês e achei tremendas. Não é? Em que ele falava: desfruta daquilo que ganhas com consciência. Viva a vida porque só vives uma vez. E disse: se tens 65 anos, desfruta dos teus netos. Isto é muito interessante. Não é? Eu só posso desfrutar dos meus gatos. Também não tenho 65. Mas não tenho netos, então os gatos. Hoje de manhã acordei e tinha 3. Um aqui, outro aqui e outro aqui ao meu lado. Estes dias estávamos a orar. Eu até mostrei ao Samuel e ao Jorge. Estávamos a orar e era um aqui, outro aqui ao meu lado. Estavam a orar comigo. Então, não tenho netos ainda. Mas eu achei interessante as palavras desse filósofo chinês que eu não conhecia. Não é? Ele dizia: desfruta da tua família, desfruta de tudo. Não fiques triste porque quando ficas velho os teus filhos já não têm o mesmo cuidado que tu tiveste com eles. Eu achei isso muito interessante. Porquê? Porque os filhos já estão focados também nos seus próprios filhos e noutras coisas. Mas desfruta da vida. Não é? Resiliência na caminhada, prossegue o alvo. O nosso alvo é ser mais como Cristo. Tem os olhos postos no prémio celestial, porque o prémio celestial que Cristo tem para cada um de nós é algo que nos deve motivar. Paulo vivia com a consciência de que a sua recompensa não era algo que o mundo pudesse oferecer, mas sim a plenitude da vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a grande recompensa. Um dia estarmos a viver no céu com o nosso Senhor. No mundo 3 aflições, mas tendo bom ânimo. Eu estou com vocês. Eu venci o mundo. Qual é o teu alvo final? Ser mais como Cristo. Por isso, viver com o céu em mente ajuda-nos a ultrapassar os desafios que são temporários. Não percas a tua direção. Não te percas, porque hoje é muito fácil perder. As distrações são muitas. As responsabilidades são muitas. As preocupações financeiras são muitas. A tecnologia está aí. Não te compares até a outras pessoas. Sabe, uma coisa que eu aprendi na minha caminhada cristã é que eu não quero mais comparar a ninguém. Eu tenho a minha caminhada. Tens a tua. Não fiques frustrado porque a caminhada do outro parece aos teus olhos melhor. Ou parece que ele é mais abençoado, não é? Conhecem a história da cruz? Daquele que achava que levava a maior cruz, não é? E depois chega a um certo ponto, ele começa a experimentar o dos outros e percebeu que a dele era mais leve. Por trás da vida de qualquer homem há muitas lutas e nós não as conhecemos. Não te compares, não te frustres. Precisamos cultivar neste ano de 2025 o hábito de buscar Deus e alinhar as nossas prioridades com o seu propósito. Precisamos de enfrentar os obstáculos que vão surgir com fé. Eles são inevitáveis, mas eles são superados com a ajuda do Senhor. Precisamos confiar no plano de Deus. E o plano de Deus é sempre bom para nós. Deus tem planos de paz e não de mal para nós.
Deus não tem nenhum plano de mal. Por isso, aceita a rota. Já oraste, Senhor, qual é o teu plano para mim em 2025? Tens e sabes definido para onde queres ir, coloca lá os teus olhos e acerta o teu GPS. Mas não faças como eu. Às vezes a menina começa a dizer, vira à esquerda. Eu, não, vou para a direita. Uma vez vinha, não sei, vinha com a minha esposa, fomos passar um fim de semana no aniversário do nosso casamento a Chaves, e vinha por a estrada aí há 3, não é? 3, ok. E o GPS começou-me a mandar sair da autoestrada. E eu, o GPS está bom. E depois eu não saía e ele continuava a insistir para sair na outra. E eu não saía, até que cheguei ali perto da área de Famalicão e disse, não, acho que vou sair. Fiz bem ou mal em sair? Fiz bem, porquê? Porque à frente havia um acidente grave, estava tudo parado. E o GPS estava-me a dizer, olha, melhor sair, porque eles têm a inteligência, não é artificial, e eu ficava a resistir. Aceita o teu GPS. Ele vai traçar a melhor rota para ti. Mesmo que às vezes o caminho não te pareça o melhor, com certeza algum problema vai haver à frente que estás a ser liberto. Aceita o teu GPS com Deus. Deus é contigo, mesmo quando tu vais cometer erros, mesmo quando tu queres resistir à menina do GPS, à voz de Deus na tua vida. Tenta acertar, não desistas de deixar Deus guiar a direção em direção ao alvo, porque o Senhor está contigo. E quais são os desafios para terminarmos a nossa determinação? Às vezes é falta de motivação. Como estás? Estás motivado? Se calhar estás com os teus olhos colocados nos problemas e não no foco, naquilo que Deus te quer dirigir a levar. Medo do fracasso. Tens medo de fracassar? Já fracassei no passado, eu não vou conseguir. Entrega os teus medos. Desiste dos teus medos. Tudo posso naquele que me fortalece. Diz também em Filipenses, Paulo. Esta carta de Filipenses é tremenda, não é? Tudo posso, não em mim mesmo, mas naquele que me fortalece. Não te compares com os outros, como eu disse. Tens a tua própria corrida, a tua própria jornada. Mantenha um foco no teu percurso. Acerta o teu GPS e ouve a voz de Deus. Concluindo, define o teu alvo espiritual para 2025. Se ainda não tens, ora ao Senhor. Ora ao Senhor e diz, Senhor, mostra-me o alvo para a minha vida. Qual o propósito que tu tens para mim? E inicia a caminhada nessa direção. Amém. Faz um plano de ação, ok? Ou seja, pensa, quais são os desafios? Como é que eu posso chegar lá? Como é que eu posso alcançar aquilo que Deus tem? Quais são os passos práticos? Se calhar diz assim, ok, eu quero estar mais perto de Deus este ano. Então o que é que tens de fazer? Orar mais. Procurar mais a palavra. Procurar mais Deus. Não adianta dizer, eu quero estar mais perto de Deus este ano. Mas teres tempo para fazer tudo e menos tempo para ter Deus. Isso é aquilo que eu disse no início. Se nada mudar dentro de nós, nada vai mudar fora de nós. E confia na direção de Deus. Na direção certa. Por isso entrega o teu futuro a Deus. Ora por sabedoria e força e resiliência para continuar este caminho a qual chamamos vida. Deus não nos chama para uma vida de medo ou de incerteza, mas para uma vida de confiança de que Ele vai cuidar de nós. E se nesta manhã algo te impede de confiar plenamente em Deus por causa do teu passado, por causa das coisas que tens vivido, reconhece nesta manhã a tua dependência de Deus. Liberta-te do peso do teu passado e avança. Avança com determinação para o teu futuro. Que possas dizer, bem-vindo 2025, e que possas confiar em Deus e no seu cuidado para a tua vida. Amém?